Seja muito bem-vindo ao meu canal Palavra de Graça. Eu sou o Flávio Silva e nós vamos conversar um pouco sobre um texto bíblico para refletirmos sobre a situação atual em que o nosso país está passando nesse exato momento, onde foi finalizado o período das eleições. Em cima disso, o texto bíblico que eu gostaria de compartilhar com vocês se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, que diz assim: A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Esse é um texto muito clássico da Palavra de Deus, onde fala sobre o domínio de Cristo, sobre o seu senhorio e sobre as nossas perspectivas de eternidade. Primeiro, o texto fala que a nossa pátria, a nossa cidadania está nos céus. Sendo assim, o nosso governador, o nosso redentor, o nosso rei é Cristo. E diante de algumas perspectivas que temos vivenciados nos últimos dias, nos últimos meses, gostaria de fazer uma pergunta: quem vai governar a sua vida? Vamos partir do princípio da atualidade. Esse foi um ano de eleições. Estamos falando um dia após termos o resultado do segundo turno, a presidência da República Federativa do Brasil. E também, em alguns estados, tivemos segundo turno para decidir quem seriam os governadores para os próximos 4 anos, a partir do dia 1º de janeiro. Fato é que tivemos a eleição mais disputada de todos os tempos. Isso a partir da Constituição de 1988, quando nós tivemos a redemocratização nas questões governamentais a partir da transição do regime militar para a democracia, para a Constituição até então dita 1988. Nos últimos 2 anos, principalmente, estamos vivendo a maior polarização da história. E o que seria a polarização, sem termos técnicos, mas de bate-pronto, de um conceito mais simples? Polarização é quando a sociedade ela se divide em 2 grupos: aqueles que concordam com as atitudes do governo e aqueles que discordam com as atitudes do governo. Então nós temos 2 lados, o lado como se fosse entendido, o lado do bem contra o mal. E isso, tanto um quanto o outro lado tem essa visão do bem e do mal. O que está governando mal ou o que está governando bem, e aqueles que têm o desejo de que isso mude, lançando suas perspectivas em cima de um determinado candidato à presidência ou ao governo, por assim dizer. Outra coisa muito importante para nós deixarmos claros aqui, que devemos ter consciência de que essa polarização, essa divisão entre as pessoas, entre a sociedade, tem gerado diversos conflitos de ideias, onde ocorrem inúmeras discordâncias no sentido de que a chegar a discussões mais acaloradas. E isso não é bom para ninguém. E por conta disso, podemos observar que essa polarização, essa divisão começou a acontecer até mesmo dentro do contexto religioso. Algo que tem chamado a atenção porque a bancada evangélica no governo, ou até mesmo o contexto religioso na sociedade no Brasil, tem tomado partido em diversas situações do determinado governo que até então está presidindo. Primeiro, a questão não é se Lula ou Bolsonaro é melhor, ou se eles são pior, ou qual é o pior. A questão é que tanto um quanto o outro
eles carecem da graça salvadora de Deus, mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Isso deve ficar muito claro. Tanto Lula quanto Bolsonaro, eles carecem da misericórdia e da graça de Deus, assim como eu e você. Outro ponto de atenção que devemos tomar é o cuidado de não se fazer o candidato ou a pessoa A ou B como bezerro de ouro. As pessoas têm colocado esses até então candidatos. Hoje nós temos o resultado, que é o Lula, que foi o ganhador da eleição, mas nós não devemos fazer nem de Bolsonaro e nem de Lula como bezerro de ouro, como se fosse o Salvador, aquele que fosse fazer todas as coisas acontecerem a partir de agora. Assim como o contexto lá de Êxodo, capítulo 32, nós temos que tomar esse cuidado de não levantar uma idolatria acerca de pessoas, de governantes, como se eles tivessem o poder de salvar a nação de todos os problemas existentes. Outro ponto também a ser observado é que o presidente de uma nação, ele não deve governar para grupos específicos, e sim ele deve governar para toda a nação, inclusive para aqueles que não votaram nele. Ou seja, o presidente tem obrigação de assistir e governar para toda a nação. 100% da nação deve ser assistenciada por ele. Tanto os que gostam quanto os que não gostam. Ele deve governar para essas pessoas. E discursos de ódios, indiretas e provocações por redes sociais só tendem a piorar os relacionamentos com outras pessoas, inclusive dentro do contexto cristão. Não podemos temer governos A e B, como muitos têm dito por aí, temendo uma perseguição religiosa. Pelo contrário, devemos sim confiar em Deus a todo instante, sabendo que Ele tem todo o domínio em suas mãos. Fato é que em toda a história da igreja, sabemos que a igreja sobreviveu aos diversos ataques e perseguições sofridas ao longo da história. Porque a sua existência é divinamente sobrenatural e não foi fundada por meros esforços humanos, por meios humanos. Não, tem a mão de Deus sobre a igreja, tem a mão de Deus sobre a fundação da igreja. Então, se fosse algo meramente humano, com certeza a igreja já não existiria mais. E Deus cuidou em todo o período de perseguição da sua amada igreja. Vivemos em uma nação considerada cristã. E esse cristianismo que é considerado são compostos por católicos e evangélicos. Sendo assim, nenhuma decisão do presidente nesse sentido, no sentido de perseguição religiosa, seria aprovada diretamente, pois algo dessa grandeza, dessa importância, teria que passar pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, teria que ser revisado pelo Supremo Tribunal Federal, pois a liberdade religiosa é algo garantido na Constituição de 1988. Ela é vista como uma lei pétrea, ou seja, a lei pétrea é uma lei que não pode ser revogada, uma lei que não pode ser extinta e nem anulada. Então, a liberdade religiosa no Brasil, ela é garantida pela lei pétrea. E outra coisa, Deus, em toda a história, Ele levantou reinos e também tirou reinos. É Ele quem estabelece os governantes. Devemos sim nos unir, respeitando sempre as diferenças de opiniões. Nunca, jamais optando em atacar outras pessoas por conta da sua opinião política, religiosa ou demais questões. Devemos orar pelos nossos governantes, assim como está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, e fazer a nossa parte no processo. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos governantes, por aqueles que estão em posição de eminência, de poder, para que nós tenhamos uma vida pacata e tranquila.
E devemos fazer a nossa parte nesse processo, pois, independente de quem governe, continuaremos sempre levantando cedo para trabalhar, continuaremos tendo sempre os nossos compromissos de pagar as nossas contas e etc., como cidadão do país em que vivemos. E para terminar, sabemos que Cristo virá para estabelecer o seu reino. E a partir desse grande momento, não mais haverá qualquer tipo de injustiça, e nada mais será passageiro, pois o seu governo será eterno e não será passageiro. A partir do reinado de Cristo, nada será passageiro e nada será eterno. Então, que os nossos corações continuem seguindo firmes com a esperança em Jesus Cristo, sabendo que Ele sim é quem deve governar as nossas vidas, em todos os sentidos, e não somente em algumas partes. Que nós possamos colocar as nossas expectativas no Senhor, que Ele possa governar a sua vida, a minha vida, as nossas vidas, que certamente nossa cidadania é dos céus, e que nós devemos olhar para as coisas do alto, sem deixar, é óbvio, de cumprir com o nosso papel de cidadão no nosso país, na sociedade em que vivemos, em que nós estamos inseridos. Que os nossos discursos não possam prevalecer o ódio, mas possa prevalecer o respeito, a tolerância e o amor. Que Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe o seu comentário, o que você achou desse conteúdo. Espero que tenha servido para a sua edificação e um certo grau de entendimento acerca desse assunto. Deus abençoe. Estaremos de volta com o próximo vídeo em breve. Até lá!